Antes. Eu tenho duas perguntas finais. A primeira pergunta é: você encaminharia diretamente para a cirurgia? E a segunda é, assim, cateterismo, sem angiografia. E a segunda é: qual seria a tua sugestão se você tiver que dar um palpite para o cirurgião? É um uniarterial, jovem, uso de SEC, incisão menos agressiva, uso de injertos arteriais múltiplos, e se você daria um palpite em relação ao tempo de internação para o paciente. Perfeito, Omar. Olha, esse caso é um caso complexo. Eu sou um entusiasta dos métodos de imagem menos invasivos na indicação de revascularização. A gente sabe, primeiro, que alguns estudos já têm demonstrado, o estudo Syntax 3 Evolution, ele demonstrou que a tomada de decisão baseada no angiotomo é muito parecida com a tomada de decisão quando você tem informação do CAT. Agora, o Syntax 3 Evolution, ele usava FFRCT, porque o grande desafio olhando aí a tomografia é se essas lesões triarteriais elas são funcionalmente significantes. Lembrando que a diretriz ela foi super abrangente na indicação, mas ela coloca lá pacientes triarteriais com lesões funcionalmente significantes. Tem que haver a garantia de que essas lesões são importantes, né? E vendo o CAT, tendo o padrão ouro, a gente tem uma melhor mensuração da gravidade da lesão. Então, o ideal seria uma documentação de que essas lesões são graves. Dito isso, ou seja, garantindo que essas lesões são importantes, por exemplo, se fossem lesões de 90%, lesões suboclusivas, onde não pairasse dúvida da gravidade da lesão, a gente tem inclusive um estudo recente, publicado em abril desse ano, chamado Fast Track, um estudo Patrick Serruiz, onde um estudo pequeno ainda, poucos pacientes com baixo risco cirúrgico, eles foram indicados para a cirurgia sem a informação do CAT. Eles até tinham CAT, mas o desfecho primário do estudo era, na verdade, esse grau de concordância da revascularização e sucesso dessa revascularização não vendo a informação do CAT. E foi um estudo muito animador, porque ele demonstrou uma alta taxa de patência do enxerto, de mais de 90% em 30 dias, ele demonstrou uma boa concordância da estratégia de revascularização utilizada usando a estratégia com CAT e com angiotomo, um estudo animador no sentido de que a gente pode prosseguir nesses estudos, especificamente usando a informação da angiotomo não só para indicar o procedimento, mas talvez também para seguir com a revascularização sem a cinecoronariografia, né? Agora a gente está mais parecido com a vascular, né? Porque a vascular, ninguém tem claudicação na perna e pede angiografia do membro. Ninguém tem uma suspeita de lesão em carótida e pede angiografia de carótida. Só o cardiologista é que sai pedindo o padrão ouro para investigação, sendo que estudos como o Discharge, por exemplo, demonstraram que de cada 100 pacientes que você pede CAT, você revasculariza 15, basicamente, né? Em 85% dos casos, a nossa conduta, às vezes, é tratamento medicamentoso e a revascularização se traduz para uma pequena fração dos pacientes. Hoje, ainda guiado por diretriz, eu seria quase que, por uma questão de responsabilidade, de rotina, eu pediria a cinecoronariografia se eu fosse indicar a intervenção. Mas eu quero dizer que eu sou muito otimista em relação aos estudos que vão vir com o uso da cirurgia de revascularização sem a necessidade da cinecoronariografia, porque, na verdade, para o cirurgião, né, a informação mais importante é se a lesão de fato ela é funcionalmente importante, se aquela lesão é importante, se o leito distal é bom, né? Então, são informações que a angiotomo ela consegue dar. E especificamente para a estratégia de revascularização, já finalizando aqui minha resposta, eu precisaria da gravidade das lesões para definir, mas todo clínico ele quer um procedimento seguro, com o menor tempo de internação, se possível, porque a pressão em cima da alta é em cima do clínico que cuida do paciente, e obviamente quem vai continuar seguindo esse paciente, uma longevidade dessa cirurgia em termos de uma sobrevida livre de revascularizações adicionais e de novos procedimentos. Então, seguramente uma revascularização completa, usando enxertos arteriais, olha, mesmo com aquela leva, né, de procedimentos de cirurgia com e sem SEC, demonstrando que, na verdade, o grande benefício era basicamente em desfechos intra-hospitalares, eu queria dizer que eu absolutamente sou muito simpático a uma cirurgia onde o paciente ele tem menos tempo de UTI, menos necessidade de hemoderivados e menor tempo de internação. Então, eu diria que, dependendo da expertise do centro, e de fato a cirurgia sem SEC hoje ela entra como recomendação apenas em centros que tenham experiência, eu sou muito simpático a procedimentos sem SEC, minimamente invasivos, com
enxertos arteriais, seria a minha proposta para esse caso. Mas, obviamente, essa decisão ela passa pelo cirurgião, pela gravidade das lesões, se cabe nessas lesões, por exemplo, enxerto radial, são lesões de gravidade que consigam comportar um enxerto desse com boa patência, comparado com safena, mas seguramente, como clínico, o que a gente quer é um procedimento seguro, e ao mesmo tempo mais enxuto para o paciente, né? Fica parecendo às vezes, né, Omar, a gente discutindo esses trials, que é tudo um Palmeiras e Corinthians, né? Que é um procedimento versus o outro, quando na verdade eu como clínico, eu queria mais era ter 5 opções de cirurgia diferentes para oferecer para o meu paciente, porque o que a gente quer é muita opção.